Eu sou o cara que passou 5 anos pagando a hipoteca de uma casa que meus pais resolveram dar de presente pra minha irmã. E não, eles nem se deram ao trabalho de me contar. Descobri da pior maneira possível. Meu nome é Tyler, tenho 28 anos, e até hoje não consigo acreditar no que aconteceu. Cresci em Ohio, filho mais velho de 2 irmãos. Desde pequeno, tudo que eu via era que eu precisava ser o exemplo, o responsável, aquele que ia dar orgulho pros meus pais. Enquanto eu me matava de estudar e tentava seguir o roteiro que eles traçaram pra mim, minha irmã Chloe, 3 anos mais nova, vivia num mundo paralelo. Ela era a princesa da casa. Não no sentido luxuoso, porque a gente nunca teve grana, mas no sentido de que tudo girava em torno dela. Se ela queria algo, ganhava. Se fazia alguma besteira, era desculpada. Se não queria estudar, tudo bem. Ela tem outras paixões. Eu aguentei muita coisa calado. Me formei. Consegui um bom emprego em tech, como eles tanto queriam. E pra agradar meus pais, topei até comprar uma casa pra eles, já que tinham gasto as economias pra pagar minha faculdade. Eles nunca me deixavam esquecer disso, claro. Mas nada, absolutamente nada, me preparou pra o que aconteceu no mês passado. Depois de quase 1 ano sem ver meus pais, decidi fazer uma surpresa. Tirei uns dias de folga, aluguei um carro e fui até a casa que, até onde eu sabia, ainda era deles. Cheguei animado, com saudade. Por mais que nossa relação fosse meio fria, eu ainda me importava. Só que quem abriu a porta não foi meu pai, nem minha mãe. Foi a Chloe, de pijama, com uma xícara na mão. Ty, o que você tá fazendo aqui? Ela perguntou surpresa. Eu ri. Essa é a minha pergunta, Chloe. Vim visitar os velhos. Onde eles estão? Ela deu de ombros e soltou. Ah, eles se mudaram. Essa casa é minha agora. Por alguns segundos pensei que ela tava brincando. Esperei ela rir, me chamar de bobo ou qualquer coisa assim. Mas ela não riu. Ela continuou ali, parada na sala de estar que eu paguei, com cara de quem achava tudo perfeitamente normal. O quê? Como assim é sua? É, mamãe e papai me deram. Disseram que eu precisava mais, sabe? Eu e o Jake estamos tentando engravidar e acharam que a gente merecia estabilidade. Aquilo me deu enjoo. Literalmente. Eu senti meu estômago virar. Ela disse, me deram. A casa que eu tô pagando. E o pior, ela falou isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ali, parado naquela sala, eu percebi que tudo que eu temia era verdade. Fiquei ali, em pé, olhando ao redor da sala, tentando absorver o que ela tinha acabado de dizer. Cada almofada, cada quadro na parede, cada maldito detalhe daquela casa. Eu tinha escolhido, pago, cuidado. E agora era dela. Minha visão ficou turva por um instante, como se meu cérebro estivesse tentando se proteger do impacto. Chloe voltou pro sofá, pegou o celular e simplesmente continuou mexendo, como se nada demais tivesse acontecido. Eles estão morando num AP do outro lado da cidade, disse ela sem nem me olhar. Se quiser o endereço, posso te passar depois. Eu queria gritar. Que tipo de insanidade era essa? Eu devia ter visto isso vindo. Mas quando a gente cresce com pais que jogam bem o jogo da manipulação emocional, a gente aprende a engolir sapos sem nem perceber. Quando eu era criança, tudo já girava em torno da Chloe. Eu tinha uns 8 anos quando ganhei meu primeiro troféu de ciências na feira da escola. Lembro de ter chegado todo empolgado, segurando aquele troféu como se fosse ouro. Meu pai olhou, deu um sorriso seco e disse, legal, mas você só ganhou porque competiu com crianças burras. Na vida real, vai ser muito mais difícil. Eu ri na hora, tentando fingir que aquilo não doeu. Mas doeu, e doía cada vez mais. Enquanto isso, a Chloe aparecia com um desenho mal feito, e minha mãe pendurava na geladeira como se fosse uma obra-prima. Quando ela chorava porque não queria ir pra escola, eles deixavam. Ela é sensível, Tyler. Você precisa entender. E eu entendia. Eu sempre entendia. Porque era isso que esperavam de mim. Que eu fosse o filho compreensivo, o resiliente, o que não dá trabalho. Durante o ensino médio, eu mal saía de casa. Estudava feito um condenado, fazia bicos, limpava a garagem, ajudava com as contas, tudo pra agradar meus pais. Enquanto isso, Chloe passava o dia trancada no quarto, ouvindo música ou falando com o namorado da semana. Repetiu o último ano 2 vezes. E mesmo assim, ouvi minha mãe dizendo a uma vizinha, ela só não se encaixa no sistema, é muito criativa. Depois que me formei no colégio com bolsa parcial para um curso técnico, meus pais fizeram questão de pagar o que faltava. Mas nunca me deixaram esquecer. A gente está fazendo isso por você, Tyler. É o nosso sacrifício. Toda. Maldita. Conversa. Era isso. Eu tentava agradecer, mostrar gratidão, mas ao mesmo tempo, aquilo virava uma corrente no meu pescoço. E eles puxavam quando queriam me lembrar de quem eu devia ser grato. Quando consegui meu primeiro emprego numa startup, senti que finalmente ia poder respirar. Lembro de ter chegado em casa com o primeiro contra-cheque. Eu tava radiante. Minha mãe, em vez de me dar parabéns, disse, agora você pode começar a pensar em retribuir, né? Talvez ajudar com as despesas da casa. Afinal, a gente te colocou nesse caminho. Eu não respondi. Só fui pro meu quarto e fiquei encarando o teto. Como eu podia explicar que não era só o dinheiro? Que o que eu mais precisava era apoio, era reconhecimento, era um simples estamos orgulhosos de você. Mas isso nunca veio. Nem quando fui promovido. Nem quando ganhei um bônus por um projeto difícil que salvei quase sozinho. Nada.
Meu pai apenas comentou seco. É o mínimo, considerando tudo que investimos em você. Como se eu fosse um projeto, não uma pessoa. Já a Chloe, ela tentou abrir um ateliê de cerâmica por capricho. Meus pais ajudaram com o aluguel do espaço, compraram material, divulgaram nas redes sociais. O negócio durou 3 meses, e ninguém nunca jogou isso na cara dela. Foi nesse clima que, depois de muita pressão velada, e nem tão velada assim, eles começaram com o papo da casa. Meu pai dizia coisas do tipo: "Filho, a gente já tá ficando velho, não queremos passar o resto da vida pagando aluguel." E minha mãe completava com: "Você tem um emprego bom, não custa ajudar. Afinal, a gente ajudou você." Aquilo foi entrando na minha cabeça como veneno lento. No começo eu resisti. Dizia que ainda dividia a AP, que não tinha condições. Mas eles insistiam. Ligavam em horários aleatórios só pra me lembrar. Enviavam links de casas no Zillow. Uma vez meu pai até desenhou uma planta baixa numa folha de caderno dizendo: "Essa aqui é nossa casa dos sonhos." E o pior, parte de mim se sentia culpado por hesitar, porque eu fui criado pra me sentir em dívida. Então, quando completei 5 anos de empresa e juntei uma grana, eu cedi. Encontrei uma casa modesta, mas decente, em Cincinnati. Fiz todo o processo no nome do meu pai. Uma escolha que hoje eu entendo como o maior erro da minha vida. Eles se mudaram, fizeram festa, colocaram fotos no Facebook com legendas do tipo: "Orgulho de ver nossos filhos vencendo." E mesmo assim, nada mudava. Eu continuava sendo o banco emocional e financeiro da família. E Chloe continuava sendo o sol, em torno do qual todos orbitavam. Depois que eles se mudaram, eu pensei, por um breve momento, que as coisas iam melhorar. Que talvez agora sim eu teria paz. Me convenci de que aquela casa era um fechamento de ciclo, um presente justo, que a dívida emocional estava paga. E nos primeiros meses, até parecia. Eles pararam com as cobranças constantes, começaram a me tratar com uma certa cordialidade, fria, mas civilizada. Minha mãe me mandava fotos do jardim que ela estava arrumando, e meu pai fazia comentários sobre o bairro, dizendo que finalmente se sentia em casa. Eu tentava acreditar que aquilo tudo era sincero, mas internamente, eu continuava em alerta. Nunca consegui relaxar completamente. Ainda sentia que havia algo mal resolvido entre nós. Algo que pairava no ar. Talvez fosse o fato de que, mesmo eu tendo comprado a casa, eu nunca senti que aquilo era um gesto apreciado de verdade. Era mais como se eu tivesse cumprido um dever, como se fosse o mínimo esperado de mim. Nenhuma conversa profunda, nenhuma gratidão genuína. Só uma sensação de que, agora, eu podia ser deixado em paz, por enquanto. Enquanto isso, Chloe continuava sua vida no mesmo ritmo. Um novo hobby por semana, um novo plano mirabolante por mês. Ora era coaching, ora era estética, depois abriu um canal de lifestyle. Meus pais assistiam todos os vídeos dela, compartilhavam com orgulho, comentavam como ela era criativa, como tinha um brilho diferente. Quando perguntei se ela tinha arranjado emprego, minha mãe respondeu: "Ela tá focada em encontrar a vocação dela. E você sabe, vocação não aparece do dia pra noite." Eu ri. Sabe aquela risada que vem com um gosto amargo? Aquela risada que quer ser um grito? Era sempre assim. Eu suava pra pagar as contas, mantinha 2 empregos freelas além do principal, quase não tinha vida social, mas era ela quem merecia aplausos por estar se descobrindo. E mesmo assim, eu continuava enviando o valor da hipoteca todos os meses, rigorosamente. Às vezes até arredondava pra cima pra tentar quitar mais rápido, porque no fundo eu ainda tinha esperança de que, talvez, um dia, eles olhassem pra mim com o mesmo brilho nos olhos que tinham pra ela. A primeira rachadura apareceu quando meu pai me mandou uma mensagem às 3 da manhã, pedindo ajuda pra pagar o conserto do carro. Disse que estava sem fundos no momento e que era uma emergência. Eu mandei o dinheiro, claro. E no dia seguinte, vi uma postagem da Chloe no Instagram num café caro, com a legenda "Brunch de família." Eles estavam sorrindo, os 3, como se nada tivesse acontecido. A legenda dizia: "Gratidão por ter pais tão incríveis." Não tinha menção a mim. Nenhum "obrigado" pela ajuda com o carro. Fui deixando passar. Um incidente aqui, outro ali. Quando dava por mim, estava bancando não só a casa, mas também remendos da vida dos 3. Um mês era a conta de luz atrasada. No outro, o plano de saúde. Tudo caía em cima de mim, como se fosse minha obrigação tapar os buracos. E cada vez que eu hesitava, vinham as frases clássicas: "Você tem um bom salário. Você é solteiro. Não tem com quem dividir. Você deve isso a gente, Tyler." Até o dia em que minha irmã me ligou dizendo que estava considerando largar tudo para tentar a carreira de influenciadora em tempo integral. Ela queria saber se eu poderia investir nela. Usou essas palavras mesmo. Investir. Como se eu fosse um banco ou um patrocinador. É só por uns meses até eu crescer nas plataformas. A gente faz um acordo, tipo um retorno com porcentagem, sabe? Eu engasguei. Literalmente. Ela estava me pedindo dinheiro para bancar a vida de blogueira, enquanto eu ainda dividia apartamento e lutava para manter minhas próprias contas em ordem. Contei isso pros meus pais, esperando, talvez, que ao menos eles chamassem ela à razão. Mas minha mãe disse, com toda a calma do mundo: "Ela tem potencial, Tyler. Você devia se orgulhar que ela confia em você para ajudá-la. Irmãos devem se apoiar." E aí veio a bomba. Aliás, a Chloe vai passar uns dias na casa. Ela e o Jake estão pensando em ter filhos. Precisam de um ambiente mais estável.
Eu nem sabia como reagir. Passei dias remoendo aquilo no trabalho, mal conseguia dormir. Era como se estivessem montando aos poucos uma nova vida em cima do que eu construí, e me deixando de fora. Até que uma tarde, voltando para casa depois de semanas sem visitar meus pais, vi a garagem cheia. Achei estranho, e quando entrei, dei de cara com Chloe redecorando a sala. Móveis novos, paredes pintadas. Ela me olhou como se eu fosse um estranho invadindo a casa dela. Ela largou o pincel, limpou as mãos num pano e soltou sem rodeios. Ah, você devia ter avisado que vinha. A gente tá reformando algumas coisas. A gente. Eu ouvi aquilo e algo dentro de mim estalou. Que reforma é essa, Chloe? Quem autorizou isso? Perguntei tentando manter a calma. Ela franziu a testa como se eu fosse inconveniente. Papai e mamãe disseram que eu podia deixar a casa mais com a minha cara. Afinal, a gente vai criar uma família aqui, e eles já decidiram que essa casa é pra gente. Engoli em seco. Respirei fundo. Fui até a cozinha, tentando não surtar. Cada detalhe era diferente. Novas cortinas, utensílios trocados, até o maldito porta-temperos tinha sido substituído. Era como se eu estivesse entrando na casa de outra pessoa. Como se tudo que eu tinha financiado tivesse sido aos poucos, arrancado de mim sem que eu percebesse. Fui direto ao apartamento dos meus pais naquela mesma noite. Cheguei sem avisar, ainda com o sangue fervendo. Meu pai abriu a porta com um olhar cansado e minha mãe veio logo atrás. "Podemos conversar?" Disparei. Eles se entreolharam, meio desconfortáveis, e me deixaram entrar. Sentei no sofá direto ao ponto. Chloe disse que a casa agora é dela, que vocês deram pra ela. Isso é verdade? Minha mãe fez aquele sorrisinho enjoado que eu conheço desde criança. O de quem sabe que pisou na bola, mas vai fingir que tá tudo bem. Tyler, querido, você tem uma carreira estável, tá indo tão bem. Achamos que não se importaria. A Chloe precisa de estabilidade. Ela tá pensando em ter um bebê. Fiquei paralisado. Meu pai cruzou os braços e completou. Ela não teve as mesmas oportunidades que você. A gente nunca pagou faculdade pra ela. Ela merece uma chance. E você, bem, você pode comprar outra casa. A forma como ele falou, como se fosse algo simples, automático, como se eu imprimisse dinheiro, me tirou o chão. Eu não conseguia respirar direito. Vocês sequer pensaram em me perguntar? Em me avisar? Eu disse, a voz já começando a tremer. Minha mãe respondeu baixinho. Achamos que era o melhor pra família. Pra família. Como se eu não fizesse mais parte dela. Eu levantei do sofá tão rápido que quase tropecei no tapete. Vocês acham que é o melhor pra família? Então me explica. Como exatamente eu me encaixo nessa definição de família, hein? Porque tudo o que eu vejo é vocês tratando a Chloe como herdeira de um trono. E eu como o imbecil que paga a conta. Minha mãe tentou dizer algo, mas levantei a mão. Não, agora vocês vão ouvir. Eu comecei a listar tudo. Cada centavo que eu tinha enviado, cada madrugada de ansiedade, calculando se dava pra pagar a hipoteca e ainda comer naquele mês. Enquanto eu abria mão da minha vida, da minha paz, do meu futuro, vocês estavam planejando dar a casa pra ela? A casa que eu tô pagando? Meu pai bufou e respondeu, com aquele tom de autoridade falsa que ele sempre usava quando queria se impor. Você é ingrato, Tyler. A gente gastou tudo que tinha pra pagar sua faculdade. Fizemos sacrifícios. E eu já retribuí 1000 vezes. Essa casa custa mais do que a minha graduação inteira. Gritei, sentindo meu rosto queimar. Quantas vezes mais eu vou ter que pagar por algo que vocês fizeram por mim há quase 10 anos? Minha mãe disse com a voz embargada de falsa decepção. Você mudou, Tyler. Não é mais o mesmo garoto doce. Eu ri. Alto. Amargo. Não. Eu cresci. Só isso. Cansei de engolir tudo calado. Voltei pra casa com as mãos tremendo. Me tranquei no quarto e fiquei encarando o teto por horas. Pela primeira vez eu comecei a enxergar meus pais como estranhos. E Chloe. Chloe era só o reflexo mais cru daquilo tudo. A filha que nunca ouviu um não. A que sempre teve tudo na mão, mesmo sem fazer nada por merecer. E eu ali, com o aluguel atrasado, a conta da hipoteca pesando no meu app bancário e a cabeça estourando de dor, porque agora eu sabia. Sabia que o abuso não era um erro pontual, era a estrutura inteira. Era a base da nossa relação. Nos dias que se seguiram, eu me afastei completamente. Não atendia ligações, não respondia mensagens, só ia pro trabalho e voltava pro meu quarto, como um zumbi. O peso da traição me seguia até nos sonhos. Toda vez que fechava os olhos, revivia aquela sala, aquele olhar da Chloe dizendo: essa casa é minha. Como se fosse óbvio. Como se o que eu fiz não significasse nada. O mais absurdo era o quanto eles se comportavam como se fosse natural. Meus pais me mandaram um e-mail, um maldito e-mail, dizendo que esperavam que eu entendesse e que o momento da Chloe era delicado. Delicado? Eu tava afundado em dívidas, morando num apartamento minúsculo com mais 2 caras, abrindo mão de tudo pra dar conforto a eles. E o momento delicado era o da Chloe? Comecei a olhar pros meus extratos bancários com mais atenção. Algo não batia. A quantia que eu transferia todo mês pro meu pai para pagar a hipoteca era maior do que o valor da parcela. E era para isso mesmo. Eu queria quitar a dívida mais rápido. Só que o número que ele me dizia como saldo restante parecia não mudar muito. Então, mesmo no meio do caos, decidi verificar isso. Mandei uma mensagem educada pro meu pai. Ei, pode me passar o extrato mais recente da hipoteca?
Só quero confirmar os valores. Ele respondeu seco. Tenho que pedir pro gerente do banco. Vamos lá amanhã? Aceitei. Tive que engolir o orgulho e passar mais um dia naquela cidade só pra ter certeza. Na manhã seguinte, nos encontramos no banco. O gerente era um cara simpático, mas olhou estranho quando pedi pra ver os detalhes dos pagamentos. Quando ele imprimiu os extratos e colocou na mesa, minha cabeça começou a latejar. Os valores estavam errados. Totalmente errados. Eu fazia pagamentos mensais com quase 35% a mais do valor exigido. Mas ali, só aparecia o básico. Nada de amortização extra. Nada dos depósitos maiores que eu vinha enviando mês após mês. Desculpe, senhor, mas esses são os valores que temos registrados como recebidos, disse o gerente. Impossível. Eu tô mandando mais do que isso. Eu tenho os comprovantes no celular. Peguei o app do meu banco, mostrei os valores. Apontei, linha por linha, quanto tinha enviado. Foi então que meu pai tossiu, se mexeu na cadeira e disse com a maior cara de pau do mundo. Eu usei a diferença para pagar o aluguel do nosso apartamento. Eu não soube o que dizer. Só fiquei encarando ele, esperando que fosse alguma piada absurda. Mas ele sustentou o olhar e acrescentou, como se não fosse nada. Afinal, a gente tá morando por fora agora. Tínhamos que dar um jeito. Naquele momento, eu senti meu peito apertar de um jeito que nunca tinha sentido antes. Você usou o dinheiro da hipoteca para pagar aluguel? Perguntei quase sem voz. Você sabia que eu tava enviando a mais? Eu falava disso toda vez que a gente conversava. Ele deu de ombros. Achei que você entendia. Achei que tava ajudando a família. Tive que sair da sala. Sentei no banco do lado de fora com a cabeça nas mãos. Meu pai me seguiu dizendo, não é grande coisa, Tyler. A casa tá paga em dia. Qual o problema? Eu não conseguia acreditar no que tava ouvindo. Atualização. Ontem à noite, aconteceu algo que destruiu tudo que restava. Voltei pro hotel depois daquele dia no banco com a mente em colapso. Eu não dormia direito fazia dias, mas naquela noite, nem tentei. Fiquei encarando o teto por horas, o coração batendo como se algo estivesse prestes a explodir. E explodiu. Por volta das 11 da noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Ignorei. Tocou de novo, e de novo. Na terceira vez, atendi, irritado. Era minha mãe, usando o telefone de uma amiga. A voz dela vinha acelerada, trêmula. Tyler, por favor. Seu pai foi até aí? Como assim até aqui? Ele foi te procurar. Disse que não ia deixar as coisas assim. Que vocês iam resolver de homem pra homem. Levantei num pulo. Fui até a janela. Nada. Mas meu coração tava na garganta. Desliguei. Fui até a porta do quarto do hotel. Abri. Corredor vazio. Voltei. Sentei na beirada da cama. E aí veio a batida. 3 pancadas secas. Fui até a porta devagar. Olhei pelo olho mágico. Era ele. Abri só a corrente da porta. O que você quer? Conversar. Mas como homem. Sem drama. Eu ri. Um riso cínico, amargo. Você tá brincando, né? Você tá levando isso longe demais, Tyler. A casa não é o fim do mundo. Você não vai mesmo pagar mais nada? Fechei a porta devagar, respirei fundo e abri por completo. Você quer mesmo conversar? Então vamos. Ele entrou, sentou na poltrona. Eu fiquei de pé. E ele começou com aquela ladainha ensaiada. A gente fez tudo por você. Te demos tudo. Só queremos uma vida tranquila. Não estamos te pedindo nada demais. Você quer que eu continue pagando uma casa que vocês deram pra outra pessoa? Você usou meu dinheiro pra morar em outro lugar. Me enganou. Me traiu. E ainda tem coragem de vir aqui pedir mais? Ele se levantou num pulo. Traição? Você é um ingrato, isso sim. A gente sacrificou tudo pra você estudar. E agora quer jogar isso na nossa cara? Já paguei. Já paguei tudo, com juros, com anos da minha vida. E agora vocês querem mais? Vocês não têm vergonha? Ele gritou. Você é só dinheiro pra mim agora. É isso que você quer ouvir? Foi ali. Ali, naquela frase, naquele tom, que tudo desabou. Eu congelei. As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça como um soco repetido. Você é só dinheiro pra mim agora. Ele nem percebeu o que tinha dito. Nem recuou. Só ficou ali me encarando, como se aquilo fosse lógico, aceitável. Como se eu fosse um investimento que parou de render e agora ele queria resgatar tudo de volta. Senti algo dentro de mim quebrar. De verdade. Não era só raiva. Era luto. Eu estava enterrando ali qualquer ilusão que ainda restava de que meus pais me viam como filho. Eu não era amado. Eu era funcional. Eu era útil. Até deixar de ser. Eu não disse nada. Só caminhei até a porta e a abri. Sai. Tyler, não é assim que se trata um pai. Você não quer ser tratado como pai. Quer ser tratado como credor. Então aceite o que você me ensinou. Quando o investimento falha, a culpa é do investidor. Ele saiu me lançando um último olhar. Não de arrependimento, mas de ódio. Como se eu tivesse tirado algo dele. Como se eu fosse o vilão da história. Naquela noite, não dormi. Mas não foi por ansiedade. Foi porque passei horas fazendo cálculos, pesquisando, conferindo contratos. Vi que como o imóvel estava no nome dele, eu podia parar de pagar sem consequências legais pra mim. O banco que cobrasse dele, ou da Chloe, ou dos dois. No dia seguinte, bloqueei os números de todos eles. Pai, mãe, irmã, até o marido da Chloe. Encerrei as transferências automáticas da conta bancária.
E pela primeira vez, em muitos anos, respirei sem aquele peso no peito. Atualização 2. Eu fiz o que nunca pensei que teria coragem. Parei de pagar tudo. A hipoteca, cortei no primeiro dia útil. Mensagens, bloqueei cada número, cada e-mail, cada contato em comum. Meu pai tentou me ligar com um número oculto, tentou mandar gente da igreja, até ex-colegas de escola. Nada. Eu cortei. Porque pela primeira vez eu entendi que era isso, ou perder a mim mesmo de vez. No início do mês seguinte vieram os ataques. Um bilhete na porta do meu trabalho. Mensagens anônimas me chamando de ingrato. Prints circulando entre primos e tias, pintando minha atitude como abandono. Minha mãe choramingando por áudios enviados por terceiros. Você vai deixar sua irmã na rua? Uma mulher grávida? Grávida? Essa parte foi nova, mas não mexeu comigo, porque eu sabia, era só mais uma jogada emocional. Mais uma tentativa de me enforcar com a culpa que eles mesmos plantaram em mim. E então veio o esperado. Chloe me mandou uma mensagem, provavelmente usando o celular de alguém, me dizendo que o banco estava cobrando o pagamento, que meu pai estava desesperado e que ela não tinha condições de arcar com a hipoteca. Você vai mesmo deixar a casa ser tomada? Depois de tudo que já investiu, vai jogar tudo fora por orgulho? E foi aí que caiu a ficha de vez. Eu não estava jogando nada fora. Eles é que tinham jogado. Jogado a confiança, o respeito, o vínculo. Eu só estava soltando a corda. A casa entrou em processo de inadimplência no terceiro mês sem pagamento. Meus pais começaram a vender objetos da casa, depois pediram dinheiro emprestado a conhecidos. Tentaram pressionar a Chloe a contribuir. E pela primeira vez, ela disse não. Disse que a casa era um presente, não uma dívida. Eles se voltaram uns contra os outros, e eu assisti de longe, silencioso, imparável. Meus tios começaram a me ligar. Os mesmos que nunca me deram atenção em reuniões de família, agora estavam preocupados com meus pais. Diziam que eu devia pelo menos tentar salvar a casa, que eles estavam adoecendo de tristeza. Um deles chegou a dizer: Tyler, seu pai falou que você prometeu que cuidaria deles até o fim. Eu desliguei na hora, porque eu sabia que qualquer palavra minha seria distorcida. Eles estavam todos tentando apagar o incêndio com gasolina. Queriam que eu fosse o bombeiro e o culpado ao mesmo tempo. Dias depois, fiquei sabendo que a casa havia sido oficialmente listada para leilão. Meus pais tentaram reverter, pediram um empréstimo emergencial, mas o histórico de crédito estava péssimo. Tentaram convencer Chloe a pedir no nome dela. Ela recusou. Disse que não ia arriscar o CPF, palavras dela. E aí começou o caos real. Perry, Ops, Chloe e meus pais passaram a discutir feio. Um primo me contou que ela gritou com minha mãe no telefone, dizendo que, se a casa era dela, então eles que se virassem para mantê-la. Meus pais tentaram reverter o presente. Disseram que ela devia devolver a casa, ou pelo menos dividir os custos. Chloe respondeu que se a casa fosse minha, eles que deveriam ter me respeitado. Eu não derramei uma lágrima ouvindo isso, porque finalmente eles estavam provando do próprio veneno, e sozinhos. Uma semana depois, recebi um e-mail frio do advogado do banco informando que a casa seria leiloada em 45 dias. Deletei o e-mail. Eu já sabia. Eu já tinha feito as pazes com a ideia de que aquela casa era um caixão, de uma relação, de uma infância, de uma mentira que durou tempo demais. O leilão aconteceu sem cerimônia. Ninguém me avisou oficialmente, mas um amigo que trabalha no cartório me mandou o print do edital. Lá estava o endereço, o valor inicial, a data. Fiquei olhando aquele documento por longos minutos. Era surreal ver algo tão emocional ser reduzido a um número de lote. Mas ao mesmo tempo, libertador, porque agora era real. Agora era fim. Soube que Chloe foi obrigada a se mudar às pressas. Me disseram que ela voltou a morar com os sogros, e que os pais do marido dela não receberam bem a notícia. Também ouvi que meus pais reduziram drasticamente o padrão de vida. Alugaram um lugar menor, venderam o carro. Falaram por aí que foi uma escolha, que queriam viver de forma mais simples. Mas as paredes falam, e os primos contam. E eu ouvi o suficiente para saber que a verdade era muito mais amarga. O mais absurdo foi quando recebi uma última cartada do meu pai. Uma carta escrita à mão. Veio pelo correio com minha caligrafia no envelope, como nos velhos tempos. Abri com cautela. A carta era um pedido. Mas não de desculpas. Era um pedido de outra casa. Ele dizia que agora entendia que tinha exagerado, que o estresse o fez agir mal, mas que não seria justo encerrar essa história com tanto rancor. Ele queria que eu considerasse recomeçar, ajudando a construir um novo lar. Palavras bonitas, argumentos emocionais, uma tentativa patética de resetar tudo como se nada tivesse acontecido. Eu rasguei a carta, parte por raiva, parte por autoproteção, porque se eu lesse de novo, talvez o velho Tyler, o Tyler condicionado a ceder, pudesse vacilar. Mas não dessa vez. Guardei os pedaços rasgados da carta numa caixa, junto com outros símbolos daquilo que um dia eu chamei de família. A cópia do contrato da hipoteca, uma foto antiga da gente no quintal da casa antiga, um cartão de aniversário que minha mãe me deu aos 14 anos dizendo: "Você será nosso maior orgulho". Olhei para tudo aquilo e senti como se estivesse empacotando uma história que finalmente tinha acabado. Nos meses seguintes, eles tentaram outras formas de contato.
Minha mãe criou um perfil falso no Facebook para me seguir. Chloe mandou mensagens por amigos em comum dizendo que precisava conversar comigo pessoalmente. Até tentaram passar recado por um ex-chefe meu, o que foi o cúmulo. Mas eu mantive minha linha. Sem retorno, sem abertura, sem espaço para recomeço. Bloqueei cada tentativa. Mudei meu número. Troquei o endereço de correspondência nos bancos e empresas. Me isolei? Talvez. Mas era o tipo de isolamento que cura. O silêncio de quem finalmente se livra de um barulho constante que só servia para confundir e corroer. Enquanto isso, comecei a organizar minha própria vida. Peguei a grana que antes ia para a hipoteca e joguei em um fundo de reserva. Fiz simulações de financiamento. Conversei com um corretor. Comecei a visitar imóveis modestos, só para sentir o gosto da possibilidade real. Pela primeira vez, eu não estava tentando agradar ninguém. Era por mim, totalmente por mim. E quando um dos imóveis bateu, pequeno, antigo, mas com uma varanda que parecia me abraçar, eu fechei negócio. Assinei os papéis. Tirei uma selfie na frente da porta. Mas não postei em lugar nenhum. Ninguém sabia, nem amigos próximos. Aquela conquista não era pra mostrar, era pra cicatrizar. Não levei ninguém na visita final. Entrei na casa sozinho, com as chaves na mão e o coração batendo mais forte do que em qualquer momento da minha vida. Toquei cada parede como se estivesse confirmando que era real. Me sentei no chão da sala vazia e chorei. Um choro quieto, contido, sem soluços. Era o luto e o renascimento ao mesmo tempo. Eu não estava apenas comprando um imóvel. Eu estava reivindicando minha identidade. Nenhuma dívida emocional vinha com aquelas paredes. Nenhuma chantagem vinha embutida no contrato. Ninguém mais podia usar o meu amor como moeda. Naquela casa, eu não era um projeto, nem uma carteira. Eu era um ser humano, um homem inteiro. E pela primeira vez, livre. Hoje, eu vivo sozinho numa casa pequena, silenciosa, mas minha. Sem vozes tentando me moldar. Sem olhares me cobrando mais. Meus pais e minha irmã seguem distantes, cada um lidando com as consequências que construíram. Eu caminho pelos cômodos do meu lar com leveza. Não carrego mais o peso da culpa. Não preciso provar nada pra ninguém.